Então, pessoal, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. Estamos aqui hoje, com a graça de Deus, para mais uma aula do Antigo Testamento. E a última aula eu não estive, ok? Mas a minha mãe esteve aí ministrando para vocês sobre Abraão, certo? E é interessante que Deus ele faz uma aliança com Noé, aquela aliança das nações, né? Depois ele faz uma aliança com Abraão, da qual o povo que saiu de Abraão, o povo que saiu do seio de Abraão vai ser o povo escolhido de Deus. Que graça, irmãos. Que graça abundante. Nós somos parte do povo de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Pois bem, hoje a minha live, essa aula está sendo gravada aqui na sala da minha casa, ok? Então, talvez vai ter alguns barulhos externos, né? Meu filho, às vezes minha sogra, minha esposa passando, tudo bem, tá, gente? Eles já estão avisados, não estranhem. E a gente vai seguir essa aula com a maior serenidade possível. Eu gostaria de saber se todos me escutam bem, em alto e bom som. Então, vamos começar. Eu vou começar do começo, perguntando para vocês, primeiro começando pelo Alan, depois o Rian, depois a Milena, o que vocês mais acharam interessante da história de Abraão, da aliança de Abraão? Uhum. Uhum. Ali na Torre de Babel, né? Que ele confunde a língua dos homens. E aí, Rian? Uhum. Uhum. Gente, Milena? Ah, também, que nem o Rian, né? Gente, a aliança do Abraão, vamos dizer, só recapitulando o que já foi dito. Abraão já era um homem idoso, ele com a sua esposa. Qual era o nome da esposa de Abraão? Acho que era Sara, né? Não podiam mais ter filhos, eles eram estéreis, né? Abraão, ele tem um filho fora do casamento com a sua concubina, que é egípcia, né? E tem o Ismael. Só que esse não era o filho da promessa de Deus. O filho da promessa de Deus é o filho que veio do milagre. Qual milagre que é? Uma idosa, como Sara, conceber e deu à luz a Isaac, né? É Isaac? Estou perguntando, gente. Isso, Isaac. Isaac, filho da promessa, filho único de Abraão. O que significa dizer que é filho único? Não tinha Ismael? Lógico que biologicamente falando, ele não era o filho único.
mas o filho único da graça, o filho único da promessa de Deus, filho único da obediência de Abraão. E é o filho que, vamos dizer, é o filho predileto. O cara cuidava de Isaac e tinha ele, porque era um milagre vivo de Deus ali. Era, era a encarnação que Deus ele cumpre suas promessas. Só que Deus ele bota Abraão à prova, né? E pede a vida do filho dele em sacrifício, né? E quando acontece isso, não é porque Deus ele quer ver se Abraão ele tem Deus em primeiro lugar mesmo, né? Então ele quer ver se o filho não é a coisa mais importante da vida de Abraão. A gente sabe que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente sabe que todos os dias, às vezes na nossa vida a gente tem um Isaac, ou seja, alguma coisa ou alguém que a gente ama muito, que às vezes a gente tem que dar e sacrificar para que Deus reine em primeiro lugar, né? E Deus ele pede Isaac. É claro que Deus ele não ia deixar que Abraão sacrificasse uma criança inocente, mas Deus ele viu que Abraão obedeceria a ele até o fim. Aí Deus fez essa promessa a Abraão: a sua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu, mais numerosa que os grãos de areia do mar. Essa é a aliança que Deus faz. E interessante que o sacrifício de Isaac, ou seja, o pai sacrificar o próprio filho, vai ser o que Deus Pai vai fazer com o seu filho Jesus. Já parado para pensar nisso? Deus ele vai enviar o seu próprio filho, seu único filho, que é Jesus, para morrer e sacrificar. Só que nesse caso, o sacrifício de fato vai ocorrer, né? Jesus de fato vai morrer na cruz, né? E isso é interessante, muito interessante. E o que a gente pode ver é que será que Deus cumpriu a promessa dele para Abraão? Será que ele teve uma numerosa descendência? Assim a gente começa a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Moisés, a terceira aliança, a principal terceira aliança do Antigo Testamento. A primeira foi de Noé, a segunda foi de Abraão, agora a gente vai ter a aliança da lei, né? Que é Deus revelando os 10 mandamentos para Moisés. Certo? Essa aula vai se dividir em duas partes. Hoje a gente vai falar um pouco da história de Moisés. A gente vai falar um pouco sobre a vida de Moisés, né, os acontecimentos principais. E na aula que vem a gente vai focar apenas no decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos. E a gente vai ser uma aula que você vai fazer um exame de consciência para saber, será que eu estou vivendo na lei de Deus? Né? Ou será que eu estou vivendo na minha lei? Então, a próxima aula, o sábado que vem, vai ser muito importante, certo? Vai ser uma aula ministrada, vai ser uma aula ministrada e vai ser muito importante para que a gente tenha a consciência se a gente é de Deus ou não. Porque às vezes fala, eu tenho Deus no meu coração, mas será que eu vivo a lei de Deus? Ah, eu amo a Deus, mas será que a minha vida é um sinal de que eu amo a Deus? Né? Porque falar com as palavras é fácil, agora e viver. Viver é muito difícil, a gente precisa... E por isso que eu comecei a aula de hoje falando que nós somos pecadores, indignos, porque é verdade. Não é pietismo, não é falsa humildade, é a realidade, nós não somos dignos. Você pode falar, Felipe, eu nunca matei, nunca roubei, mas não é só matar e roubar que é pecado, tem outros pecados. Né? Então a aula que vem, prepare-se, que Deus vai tocar na ferida. Né? Deus vai tocar na ferida. E quando Deus toca na ferida é para curar, tá? Não é para machucar mais não. Então, Isaac, filho de Abraão, se casou, né? Teve 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Jacó era um filho muito obediente,
bom. Esaú era um bruco, caçador, né? Ele era uma pessoa, ele só pensava nas coisas do mundo. Ele só pensava em, em ter as coisas para si. Ele era um caçador exímio, um bom arqueiro, e ele se autobastava. Ele não precisava de Deus na mente dele. Eu não preciso de Deus. Já Jacó não saía da barra da saia da mãe, né? E ele era delicado, ele sabia tocar instrumentos. Então esses netos de Abraão, né, Isaac, Jacó e Esaú, né, eles estavam tendo... Abraão já tinha morrido faz tempo. Jacó e Esaú estavam vivendo a vida deles, só que tem uma tradição no Antigo Testamento de que o filho primogênito, antes da morte do pai, ele recebe a bênção do pai para que essa autoridade espiritual passe para o filho mais velho. Então Esaú era o mais velho e Jacó era o mais novo. Esaú, ele não ligava muito para essas coisas. Jacó, ele merecia essa bênção, mas ele não ia receber. Por quê? Porque ele era o mais novo. Vocês estão entendendo? Então vamos continuar. Rebeca, mãe dos dois, sabia, né, que com o coração de mãe ele sabe, que Esaú não ia fazer nada de bom com essa primogenitura dele. Né, que de fato quem merecia era Jacó. O que fazer então? Então Isaac, o pai dos dois, estava velho, já não enxergava muito bem, estava de cama e ele falou, eu vou morrer. Então ele chamou Esaú. Esaú, já que você é bom caçador, vai lá no mato, caça um javali para nós, e traga para sua mãe preparar. Não, na verdade, prepara você. Faz uma carne cozida lá com batata, do jeito que eu gosto, que eu vou comer, e eu vou dar a minha bênção para você e você vai assumir a autoridade espiritual que eu tenho. Certo? Você vai assumir essa bênção que veio de Abraão, que passou para mim, e agora vai para você. Aí Esaú foi lá caçar, né? Enquanto isso, Rebeca, muito esperta, ela falou, ó, seu irmão foi caçar. Vai lá no celeiro, mata um bode, né? Eu vou fazer esse bode, esse carneiro, do jeito que seu pai gosta. Pega o pelo do bode, coloca em você, para você parecer o seu irmão Esaú. Ele já não está enxergando muito bem, e vai lá servi-lo. Aí, Jacó foi disfarçado de Esaú, com o cheiro de Esaú, né? E serviu esse guisado, né, pro pai. Ele comeu, tocou no filho, ó. Você tem a pele delicadinha, né? A voz parece de Jacó, mas pelo que eu tô vendo, aqui o pelo não pode ser Jacó, é Esaú. Então eu te dou a minha bênção, né? Aí quem foi abençoado foi Jacó nessa manobra de engodo, né? E Esaú, quando chegou, ele viu o que aconteceu, ficou furioso e falou pro pai, pai, você não viu que você foi enganado? Jacó se passou por mim. Aí Isaac falou o seguinte, o que eu fiz já aconteceu. A bênção já foi dada. Eu te dou uma bênção, mas agora o seu irmão vai mandar em você. Ele que foi abençoado primeiro, né? Moral da história, né? Parece que é uma coisa maliciosa que aconteceu, né? Rebeca foi lá e enganou. Mas Rebeca, ela sabia que Esaú era um ímpio. E que, de jeito nenhum, Isaac ia dar essa bênção para Jacó. Então ela precisou fazer essa manobra. E Isaac entendeu que isso foi uma artimanha de Deus. E eu esqueci de contar que, antes dessa bênção acontecer, um dia Esaú chegou em casa cheio de fome, né? E ele estava vendo Jacó, né, seu irmão, comendo um prato de lentilhas. Ele pediu, me dá um pouco dessa lentilha. Aí Jacó falou, só se você me der a sua primogenitura. Aí Esaú falou assim, pode ficar com essa primogenitura aí, eu só quero comer. Então, de certa forma, ele já tinha abrido mão
dessa primogenitura. Beleza, quem foi abençoado foi Jacó. Jacó se casou, ele teve 13 filhos, 12 filhos. E esses 12 filhos, o mais velho foi Judá, depois veio Neftali, depois veio Zabulon, depois veio... Eu não vou falar os 12 todos, só que o mais novo de todos, os dois mais novos era Ruben e José. José era o filho mais novo, o filho caçula, e vocês sabem que o filho caçula, ele é o mais mimado, né? É o que mais bem cuidado, mas era o filho predileto de Jacó. Certo? Vocês estão entendendo até aqui? Então, vocês já ouviram falar da história do José do Egito? É aqui que começa a história de José do Egito, porque estavam todos lá na terra de Canaã, hoje que é Israel, no mundo de hoje. Os irmãos de José, todos filhos de Jacó, estavam com inveja de José, porque José ele tinha uma túnica colorida, o pai deu uma túnica colorida para ele, e ele era uma pessoa que tinha muitos sonhos. E qual o problema de você? E ele não tinha problema nenhum em falar para os seus irmãos os sonhos dele. E todos os sonhos dele mostrava ele mandando nos irmãos dele, e os irmãos dele tinham ciúmes e inveja. Até que um dia eles armaram uma tramóia para quê? Para que José caísse num buraco, e eles iam a princípio matar o José, né? Só que não mataram, né? Tiveram essa falsa piedade do José e fizeram uma coisa que, vamos dizer, poderia ser pior que a morte, que é vendê-lo como escravo para os egípcios. Então estava passando uma caravana de mercadores ali, e ele falou: ó, nós temos uma pessoa aqui para vender para vocês. Ah, quanto que você quer? Ah, uns 10 reais tá bom, só para... Pronto. Aí vendeu o cara pro Egito. O cara foi como escravo pro Egito, né? O José foi como escravo pro Egito. No Egito, a sociedade egípcia é uma sociedade faraônica, né? Ou seja, quem manda lá é o faraó. Quem manda na sociedade do Egito é o faraó. Depois você tem os sacerdotes pagãos. Depois você tem os militares, os escribas, e você tem lá o povão, né, e os escravos. O José estava na base da sociedade egípcia. Ele era uma pessoa que não tinha direito à vida. Se o senhor que comprou ele quisesse o matar, poderia matar ele a qualquer momento. E ele serviu como servo na casa de um importante egípcio. E ele, como ele acreditava em Deus, ele tinha essa fé de Deus, né, ele começou a servir, ser o melhor servo de todos, de confiança. A mulher do patrão dele começou a se engraçar pro lado do José e queria se deitar com ele. José falou o seguinte: sai de perto de mim, você é casada, eu nunca farei isso com meu patrão, Deus é mais. Aí ela ficou decepcionada com José e denunciou, falando que o José tinha abusado dela, né? José foi parar na cadeia. Na cadeia, então, ele se mostrou um preso muito obediente, um preso muito bom, das quais ele interpretava sonhos de carcereiros, né? Um desses carcereiros teve um sonho interpretado e a interpretação foi certinha. E até que quem teve um sonho que precisava de interpretação foi o faraó. O faraó, ele teve um sonho do qual ele via 7 vacas gordas e muita fartura no Egito. E ele teve um sonho, e ele teve um segundo sonho, que ele via 7 vacas magras e o Egito destruído pela miséria e a fome, né? Ele chamou todos os sábios do Egito. Ele chamou os sacerdotes de Ra, os sacerdotes de Ísis, e todos eles não sabiam dizer o que significava esse sonho. Até que ele chamou fez no boca a boca que tinha um preso, que era escravo, que tinha o dom de interpretações. Eu falei: ó, então traz esse cara aí pra mim.
José veio, interpretou o sonho do faraó e falou, na verdade, faraó, as 7 vacas gordas que vocês estão vendo vai ser os próximos 7 anos do Egito, que vai ser 7 anos de muita fartura. Muita fartura. Mas bota fartura nisso, você vai exceder, né? E depois vai vir mais 7 anos de uma fome sem precedentes. E Deus, na sua misericórdia, revelou isso a você. Por quê? Aí você vai ter que fazer um plano. Aí José começou a convencer o faraó de que nesses 7 anos de fartura, ele teria que estocar alimentos, guardar alimentos, por 2 motivos. Porque no tempo de seca o Egito estaria abastecido. E 2, o Egito ia ganhar dinheiro e alimentar os povos que nada teriam. Ou seja, os povos teriam dinheiro, eles comprariam alimento do Egito, porque só o Egito iria ter. Aí o faraó achou esse plano sensacional, incrível, né? E ele implantou esse plano, né? E transformou o escravo José de Egito em governador do Egito. Que ascensão, né, gente? Que ascensão. O outrora escravo, vendido pelos irmãos, agora é governador do Egito. Beleza, veio 7 anos de fartura e veio 7 anos de miséria. Todos os povos ali, Egito, terra de Canaã, África, Etiópia, todos eles iam ao Egito comprar alimentos. Até que um dia, quem apareceu na porta do faraó pedindo alimentos? Os irmãos de José. José os reconheceu. Só que eles não reconheceram José, porque José já estava em trajes egípcios. Ele tinha crescido um pouco. Ele tinha rapado a cabeça. Ele estava com essa aparência egípcia. Mas José reconheceu eles e eles não reconheceram José. Então ele vai lá, abastece a caravana deles, né? Mas coloca ali um engodo, né? Coloca ali uma taça de ouro ali, mocosada ali no meio. No meio do caminho, a tropa egípcia chega, encontra uma taça de ouro e fala, ó, vocês roubaram. Levaram na presença do José e José falou o seguinte, ó, vocês podem ir, mas o irmão, o Rubem, o irmão mais novo de vocês, eu vou matar. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não mata o Rubem, que nosso pai quase não se recuperou depois da morte do nosso irmão José. Né? Ele até agora não se recuperou, ele está triste e abatido. Se ele perder o Rubem, nosso pai Jacó vai morrer de desgosto, né? Então faz o seguinte, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Eu sou o José, seus cabeção, né? Aí você é o José? Aí eles ficaram com medo, meu Deus, nosso irmão que a gente vendeu como escravo agora é o governador do Egito, ele vai se vingar de nós, vai nos matar. Vocês estão entendendo a tramóia? Como, tipo assim, a gente diz hoje, nossa, o mundo deu voltas, né? Deu voltas. Só que, como José, ele era uma pessoa de Deus, ele falou, gente, não fique com medo de mim, porque hoje eu entendo o porquê isso aconteceu. Foi necessário que eu fosse vendido como escravo para eu me tornar governador do Egito, para que meu pai e vocês não morressem de fome, porque essa seca ia vir. Foi por isso que Deus permitiu tudo isso. Então faz o seguinte, traz o meu pai, traz suas esposas, traz os seus filhos, traz todo mundo da terra do Canaã, vai todo mundo viver aqui no Egito feliz para sempre, certo? Errado. Por que errado? Porque no começo deu certo. O faraó que estava no Egito, ele gostava do povo do Moisés, né? E tava lá egípcios e hebreus. Quem são os hebreus? São os filhos de Abraão, tá? Ou seja, os descendentes ali de Jacó. Então chegaram ali mais ou menos uns 400 hebreus, né? E morreu esse faraó, morreu José, subiu outro faraó ao trono. E quando subiu outro faraó ao trono, os hebreus já não eram mais 400. Os hebreus já eram 2.000. Aí beleza, depois de 10 anos, os hebreus não eram mais 2.000. Os hebreus eram 6.000. Ele falou assim, esse povo está crescendo demais. Eles daqui a pouco, eles vão tomar o Egito todo para eles.
O que a gente vai fazer? Ah, vamos escravizar eles. Aí eles escravizaram os hebreus no Egito, fazendo eles fazer as pirâmides, fazendo eles fazer cidades, escravizaram. E quanto mais eles escravizavam os hebreus, mais filhos os hebreus tinham. Porque parece uma coisa, o povo de Deus, o povo hebreu, ele é um povo muito fértil. É de ter 13, 12 filhos cada casal. 13, 12 filhos. E todos crescerem com saúde, hein? Não é tipo ter 13, 12 filhos e 5 morreu, como era na roça antigamente. 3 morreu. Não, eles todos nasciam, todos viviam. Tanto que o sinal de bênção de uma família hebreia era o tanto de filhos que você tinha. Quanto mais filhos, mais abençoado era. Mesmo sendo escravos, continuaram tendo vários filhos. E eles já estavam escravos ali no Egito. E 400 anos de escravidão fez que os hebreus se tornassem milhões. E eles estavam quase passando a população do Egito. E é aqui que a gente entra na história de Moisés. Porque o faraó do Egito estava com medo desse povo superar os egípcios e tomar o Egito para eles. Então qual que é o plano do faraó? Vamos matar os primogênitos, ou seja, todas as crianças de 0 a 3 anos vão ser mortas. Certo? Então, se todas as crianças de 0 a 3 anos vão ser mortas, então o que você... então, essa notícia chegou às pessoas, os hebreus, e começou a carnificina, matar os nenenzinhos, né? Começou a matar os nenenzinhos, as crianças. E a família de Moisés pegou ele, botou ele num cesto e jogou no rio Nilo. Por providência de Deus, esse cesto chegou à porta do palácio do faraó e foi acolhida pela esposa do faraó, né? Aí a esposa do faraó acolheu ele, viu que era um hebreu e falou: esse aqui não vai morrer não, porque os deuses pouparam ele. Então Moisés, ele cresce dentro da corte do faraó como um egípcio. Ele sabia que era hebreu, porque depois eles levaram o Moisés, falaram que não ia matar ele, e deram para a mãe do Moisés para ela amamentasse. No momento do que desmamou, ele foi para o palácio do Egito, viveu como o Egito e se tornou um príncipe do Egito. Né? E Moisés, ele era hebreu, ele sabia disso. Ele era um general de guerra. Quando o Egito tinha guerra, ele ia lá, ele servia ao faraó. Ele era muito respeitado. Ele tinha o seu irmão mais velho, né, que era o Ramsés. O Ramsés, né, ele era um imperador egípcio mesmo, filho do faraó, e ele seria o próximo faraó. Só que tem uma regra dos egípcios que vale até para o faraó, tá? O faraó ele pode se lascar por causa disso. O egípcio não mata egípcio. E um dia Moisés estava ali e ele viu o povo dele sendo massacrado pelas chicotes, sendo massacrado pela fome. E ele viu um egípcio que estava pegando um escravo para Cristo ali e estava espancando de matar. Moisés não aguentou ver aquilo, pegou o chicote do cara, deu uma chicotada nele, tão bravo que Moisés era um cara muito forte, que matou o egípcio. E essa notícia chegou no faraó, que deserdou Moisés e condenou ele à morte. O que Moisés fez? Sumiu no meio do mundo. Fugiu. E Moisés ele chegou ali no deserto, ele estava ali, se casou, e estava vivendo, ele envelheceu ali, ficou com 80 anos, estava ali no deserto. Parece, 80 anos você pensa o quê? É o fim da minha vida, né? O que eu vou fazer agora? 80 anos, esquece. Mas aí acontece algo que muda a vida de Moisés e é uma lição para nós. Deus, ele tem um tempo para cada coisa na sua vida. Então, a gente não sabe se o propósito que Deus tem para nós já está acontecendo, aconteceu ou ainda vai acontecer. Vai pensando que a idade que você tem, você não pode mais ser chamado por Deus para servir. Pode. Deus ele vai se revelar a você, assim como se revelou a Moisés. E aqui a gente vai ler o texto que eu mandei. Deus revela seu nome. Né? Então, Moisés ele estava ali no dia comum. Né? Nesse dia comum, ele estava ali pastoreando as ovelhas.
uma das ovelhas foge, né? Ele vai ali atrás, né? E ele sobe no monte e vê uma sarça pegando fogo, né? E essa sarça que pega fogo, ela pega fogo de um jeito estranho. Porque é como se fosse uma árvore, uma pequena árvore pegando fogo, mas ela não se consumia. Né? Tipo, a madeira não virava tipo um carvão, ela continuava sendo madeira, ou seja, um fogo que queima e não consome. Ele achou aquilo interessante. Aí ele ficou ali observando, né? Curioso, né? Nossa, eu tô. Eu morro, mas não vejo tudo, né? Olha que interessante. Aí, de repente, ele escuta uma voz. E aqui a gente vai começar a ler, né, o texto de hoje. Né, eu vou ler, por quê? Porque a minha voz não está saindo na gravação via de regra. Quem assistiu minhas gravações depois, a voz, quer dizer, a voz dos alunos não sai, só sai a minha. Então, por motivo daqueles que vão ver o vídeo depois, eles têm que escutar o texto, certo? Então, o texto é assim: Catecismo da Igreja Católica, número 205. Aqui é o ensinamento da igreja sobre esses acontecimentos, ok? Catecismo da Igreja Católica, número 205. Do meio de uma sarça ardente, né? Do meio de uma sarça que se arde sem se consumir, Deus chama por Moisés e diz-lhe: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa passagem está em Êxodo 3:6. Êxodo 3:6. Deus é o Deus dos antepassados, aquele que tinha chamado e guiado os patriarcas nas suas peregrinações. É o Deus fiel e compassivo. Que se lembra deles e das promessas que lhe fez. Ele vem para libertar da escravidão os seus descendentes. É o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo e empenhará sua onipotência na concretização desse desígnio. Ou seja, Moisés estava ali, ele viu uma sarça ardente. A primeira coisa que ele ouve: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, que o chão que você está pisando é santo. Então ele tira as sandálias dos pés. E Deus fala assim: eu ouvi, eu sou, quem é você? Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. As aulas passadas, se lembram? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu fiz uma promessa para eles, eu não fiz? Fiz uma aliança com eles, eu não fiz? Então, eu estou aqui para lembrar o meu povo que eu não esqueci deles. Eu ouvi o clamor do meu povo que sofre no Egito e eu vou libertá-los da escravidão do faraó. Certo? Aí Moisés: nossa, incrível, maravilhoso. Quem vai fazer isso? Aí Deus falou: é você. Aí Moisés falou: mas eu já sou um velho, tenho 80 anos. Para mim não existe nada que é impossível. E tinha outro problema. Moisés, ele era gago, né? Porque olha a ordem que Deus dá para Moisés: vá falar com o faraó. Lembrando, o faraó, aquele que me condenou à morte, vá lá diante dele falar. Um velho gago, condenado à morte, indo falar com o faraó. Moisés falou: impossível. Aí Deus falou assim: já que você não sabe falar, vai lá, chama teu irmão Arão. E teu irmão Arão tá lá, tá vivo, tá lá escravo ainda. Nesse momento, talvez Moisés se lembra que o povo dele e os parentes dele estavam no Egito sofrendo. Então você vê que Moisés se esquece de Deus, Moisés se esquece do povo, vive uma vida inteira longe deles. E Deus, ele chama ele, mesmo na sua velhice, a ir lá fazer o que é correto. Outra lição: não existe idade certa ou errada para fazer o que é correto.
ok? O que é certo em todas as idades. Eu vejo tantos idosos que falam assim, idosos que, por exemplo, eles são viúvos, em vez de viver uma vida de oração, eles arrumam outro velho, né? Pra ficar por aí. Mas vai casar na igreja? Ah, não, pra que isso? Pra que isso? Isso não é coisa. Eu já sou velho. Vai morrer no pecado. Vai morrer no pecado. Né? Ah, é, tanto idoso que em vez de estar vivendo na graça de Deus, eles vão lá pro forró, vão pra balada, pro pecadão, né? Em vez de no momento final, o momento de estar se aproximando de Deus, o momento de estar ali em comunhão com Deus, eles vão querer viver uma vida de devassa. Então não existe idade para fazer o que é certo. O certo é certo em todas as idades. E Deus ele chama Moisés da sua velhice para fazer o trabalho que um jovem não conseguiria. Libertar uma nação inteira da escravidão. Deus ele vai, manda enviar Moisés, dá um cajado para ele, que vai servir como sinal, né? E Moisés pergunta assim, mas Senhor, se lá no Egito tem vários deuses, tem Ra, tem Ísis, tem Deus de tudo, tem Deus do trigo, Deus disso, então cada um tem um nome. Qual que é o seu nome? Qual que é o nome de Deus? A gente chama Deus de Deus. Mas Deus é Deus. Mas cada Deus, né, o Deus pagão tem um nome. E qual que é o nome do nosso Deus? O Deus soberano. Deus ele vai revelar seu nome para Moisés. Mas na verdade, Deus ele não vai revelar um nome pessoal, ele vai revelar a sua essência, né? Porque Deus de fato, nosso Deus, ele não tem nome, ok? A gente fala, nosso Deus, ele não tem um nome pessoal. Porque senão, alguém teria que ter dado esse nome para ele, né? E como não teve ninguém antes de Deus, ninguém batizou Deus, né? Então Deus, ele é aquele que é. Ou seja, eu sou aquele que sou. Que pronunciando para o hebraico fica Iavé. Qual o nome de Deus? Iavé. É um nome pessoal? Não. Mas fala aquilo que ele é. Ou seja, ele é aquele que é. Vamos ler para entender um pouquinho? Eu sou aquele que sou. Estamos aqui no texto, tá? Moisés disse a Deus: vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. Prosseguiu: assim falará aos filhos de Israel: aquele que tem por meu nome, eu sou, é que me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre, nome que ficará na memória para todas as gerações. Êxodo 3, de 13 a 15. Então, número 204. Deus revelou-se progressivamente e sobre muitos nomes e diversos nomes ao seu povo. Mas foi a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, no limiar do êxodo e da aliança dos sinais, que se impôs como sendo a revelação fundamental, tendo para a antiga como para a nova aliança. Então, se perguntarem qual que é o nome de Deus, né, antes de Deus revelar seu nome, como que eles chamavam Deus? O Senhor, o Deus de nossos pais, o Criador. Sempre alguma coisa que ele fez. Mas aqui Deus, ele se revela por aquilo que ele é. O que ele é? Ele é ele mesmo. Eu sou aquele que sou. Entenda, Deus não fala, eu sou aquele que era, nem sou aquele que irei ser, eu sou aquele que sou.
Ou seja, Deus é Deus ontem, hoje e amanhã, antes da criação, depois da criação. Ou seja, Deus, ele revela aqui que ele é eterno. Ou seja, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Ele é. Eu sou aquele que sou, significa que Deus, ele é. Você lembra da aula sobre a Trindade? Quando a gente falou da eternidade? É mais ou menos isso. Deus, ele é. Ninguém criou ele. Ok? Então, quando ele chegar no faraó, e aí, quem é esse Deus? É aquele que é. Entendeu? Como assim aquele que é? Aquele que nunca precisou de ninguém para ser. E nunca precisará de ninguém para ser. Porque ele é o princípio de tudo. Ok? Na verdade, nós somos porque ele é. Ou seja, o faraó ele vai tremer na base porque os deuses egípcios, todos eles têm um começo. Todos eles é filho de outros deuses. Todos eles surgiram em algum momento. Então ele vai ver que esse Deus, o Deus de Israel, é um Deus que se diz eterno. Que, poxa, que ousadia é essa? Né? E... beleza, aí Moisés chega lá, ele fala com seu irmão Arão, vai os dois diante do faraó. O faraó, ele fica impressionado, não sei. Nossa, esse Moisés tem coragem, voltou aqui depois de tanto tempo, né? Só que qual que foi a questão? A questão é que o faraó não era mais aquele faraó que tinham condenado à morte. Quem era o faraó agora? Era o irmão mais velho de Moisés. Os dois cresceram juntos, então os dois tinham uma amizade. Então ele recebe Moisés, feliz, né? Nossa, Moisés está aqui, né? Vamos agora, estamos felizes de te receber, Moisés, seja bem-vindo à sua casa. Aí Moisés falou, ó, legal, mas eu não vim aqui para ficar não. Eu vim aqui dizer para você, faraó, que você tem que libertar o povo da escravidão. Faraó deu risada da cara dele, né? Porque, ô irmão, você tá velhinho, você deve estar um pouco demente, né? Eu sou o faraó, nem vou libertar ninguém não. Aí Moisés ele pega o seu cajado, aquele que Deus deu para ele, joga no chão e esse cajado se torna uma serpente. Depois ele pega a serpente nas mãos e a serpente se torna cajado de novo. Interessante, né? Só que o faraó olhou assim, os nossos mágicos faz coisa melhor todo dia, isso aí é fraquinho. Aí Moisés ele volta, vai rezar. Olha Deus, isso aí não convenceu muito eles não. Então vai lá. Eu vou enviar 10 pragas no Egito. Vou enviar 10 pragas. Uma. Se o faraó ele não se convencer, ele vai se ver comigo. Porque o Egito, quanto mais ele segurar o meu povo, o povo que eu fiz a promessa no Egito, mais o faraó vai pagar. Mais o faraó vai se lascar. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Então vamos lá. Então Deus ele manda a primeira. Tudo isso que eu falei, desde a vara, está do Êxodo 6, do 8, versículo 8, até o versículo 29. Depois o capítulo 8, 9 e 10, né, e 11 do Êxodo. Então eu vou resumir para vocês. A gente não vai ler esse capítulo da Bíblia inteiro, senão a gente vai ficar aqui até umas 3 da tarde, né? Então qual foi a primeira praga que Deus manda? Moisés volta lá, ó, liberte o povo do Egito, senão transformarei. Deus vai transformar todas as águas do Egito em sangue. O faraó ele debochou, Moisés foi embora. No dia seguinte, o rio Nilo todinho vermelho, as águas viram sangue, os peixes morrendo. Aí
Faraó e fala, chama Moisés, Moisés, pelo amor de Deus, roga ao seu Deus que ele tire essa praga, pelo amor de Deus. Eu vou deixar vocês saírem, pode deixar. Aí Deus foi lá, retirou a praga. Moisés rezou, Deus tirou. E o que aconteceu? O Faraó desdenhou, falou, já as águas estão normal de novo, vai todo mundo continuar aqui trabalhando, que é isso aí. Né? Aí Deus falou, volta lá e fala aqui, eu vou mandar um enxame de rã, segunda praga, as rãs. Aí Deus mandou um enxame de rã pro Egito. Faraó é a mesma coisa, gente. Faraó chama Moisés, pede pro seu Deus mandar essas rãs embora. Aí Moisés reza, as rãs vão embora. Aí o Faraó não liberta o povo. Aí vai anunciando-se as pragas. E foi nesse mesmo estilo com os mosquitos. E sempre o mesmo comportamento. O Faraó promete que vai libertar, não liberta. Deus envia uma nova praga. Aí o Faraó chama Moisés. Moisés, ele reza a Deus. Deus suspende a praga. Vocês estão entendendo? Deus, ele suspende a praga. E Deus, ele faz com que aí o Faraó, ele endurece o coração de novo e não cumpre suas promessas de libertar o povo. Foi assim com os mosquitos, as moscas, né? Depois, as pestes dos animais, os animais ficaram cheios de peste. Úlcera, as pessoas começaram a ficar com tumores no corpo. A chuva de pedras, né? Inclusive, a chuva de pedras era com pedra pegando fogo, né? Como se fossem meteoros, né? Depois com gafanhotos, que comiam todas as lavouras. Depois com trevas. Certo? Aí, gente, foi 9 pragas. Faraó não se convence. Ele até debocha de Deus. Aí Deus fala, então vou mandar uma que vai mexer com ele. A morte de todo primogênito no Egito. Certo? Então, Deus, ele começa agora a prometer que todos os homens do Egito, todos os filhos mais velhos no Egito, todo aquele que nasceu primeiro, tem algum mais velho aqui na sala? Que nasceu primeiro? É tudo caçula? Tudo no meio? Você ia morrer. Você ia morrer. O primogênito, todos os primogênitos homens iam morrer. Então, para a gente falar mais à vontade sobre isso e encerrar a aula, vamos agora trocar de sala? Então vamos lá. Podem sair da sala, eu vou criar uma sala nova, tá bom? Para quem está assistindo a gente no YouTube, estamos agora criando uma sala nova. Se você está gostando desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Meus gloriosos 50 inscritos. Vamos esperando aqui carregar as coisas.
meu PC, pessoal, ele é uma carroça, né? Como vocês podem ver, tá gravando a tela do meu computador. E por ser uma carroça demora um pouco para as coisas acontecerem, mas com a graça de Deus a gente vai seguindo. O bug tá bugado. Estamos 100%, vamos alternando. Então, retornando. Vamos lá, pessoal. Retornando aqui, vamos ficar mais à vontade. Como a aula está sendo gravada, eu vou encerrar ela daqui a 5, 6 minutinhos. Eu vou encerrar a gravação. Aí eu vou abrir a parte para vocês tirarem suas dúvidas, comentarem um pouco sobre a aula, né? Essa parte fica meio ruim de deixar no vídeo gravado, por quê? Porque não sai a voz de vocês, né? Aí, por problemas técnicos, né? Eu não sou nenhum, sabe, influencer digital, né? Então eu não manjo nada de, sabe, editar essas coisas, né? Eu não sou que nem talvez o Rian. O Rian talvez já deve ter 1.000 seguidores no Instagram, né? 2.000. Ele deve ser o famoso da escola, tenho certeza disso. Então, gente, voltando aqui para Foi 9 pragas. Dessas 9 pragas, nenhuma delas surtiu, vamos dizer, um efeito. Acabaram com a economia do Egito, mas mesmo assim eles não largam o osso. Então Deus ele vai mandar a praga, a pior praga de todos, que é o anjo da morte. O anjo da morte ele vai passar sobre toda a terra do Egito e vai ferir de morte todos os primogênitos, ou seja, todos os filhos mais velhos. Só que o povo hebreu também está na terra do Egito. Logo, o anjo da morte vai matar os primogênitos hebreus também, certo? Então Deus fala, olha, mas se tiver, faz o seguinte, cada um pega um cordeiro, mata esse cordeiro, certo? O sangue desse cordeiro, vocês vão passar no batente da porta da casa de vocês. Quando o anjo passar e ver o sinal do sangue do cordeiro, a morte não vai te ferir. Sabe o que isso nos lembra? Lembram que isso também prefigura o batismo da Igreja Católica, né? O batismo cristão. O que é o batismo? Ele é o sangue de cordeiro sobre nós. Certo? Então o anjo da morte não vai passar e ferir quem estiver marcado com o sangue do cordeiro. Bonito, né, gente?
Porque o Antigo Testamento, ele não é uma coisa antes de Jesus, depois de Jesus, certo? Jesus, ele está no Antigo Testamento, mas de forma oculta. Você tem que prestar atenção nos detalhes. É esse o papel do catequista aqui, o papel do catecismo da Igreja Católica, mostrar o que tem de Jesus Cristo no Antigo Testamento, e tem muita coisa. Na verdade, o Antigo Testamento fala sobre Jesus. E Jesus vai ser o cordeiro imolado que vai marcar a nossa vida, e que o anjo da morte, Satanás, o pecado não vai conseguir nos ferir de morte, porque nós estamos debaixo do sangue do cordeiro. Voltando para o Egito. No Egito antigo, o anjo de morte passa pela cidade, o lugar onde estavam os hebreus, todas as casas marcadas com sangue do cordeiro, e ele vai agora subir até o lugar onde os egípcios moram. E foi uma desolação total. Por quê? Porque os egípcios, todos os filhos mais velhos morreram. Inclusive o filho único do faraó, que era o seu herdeiro do trono. Aí faraó viu que mexeu com Deus errado, hein? Aí faraó viu que... Aí o faraó, ele falou, olha, Moisés, pega esse povo, não quero nada de vocês, pega os seus animais, seus cabritos, até as plantas, e sai daqui, nunca mais quero te ver. Aí o povo de Israel, ele faz a festa da Páscoa. O que é? Esse cordeiro que foi morto, a carne dele foi preparada, né, e foi feita pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. E nesse dia que o anjo da morte feriu o Egito e o faraó o libertou, foi o dia que a gente chama de Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa a gente fala normalmente que é a ressurreição de Jesus. O mundão vai falar que é chocolate colinho da Páscoa. Mas a Páscoa, a primeira Páscoa que teve foi a Páscoa do povo judeu, povo hebreu, que saiu da terra do Egito, e eles comemoraram isso comendo o cordeiro, comendo a Páscoa. Vou comer a Páscoa. O que é a Páscoa? É a refeição de ação de graças pela libertação do Egito. Certo? É a data mais importante tanto do cristianismo, só que no cristianismo a gente tem uma Páscoa mais elevada porque o cordeiro que foi imolado, que é consumido por nós, né, é o que é a Eucaristia, né? Na missa a gente consome o cordeiro imolado, o corpo de Cristo pela Eucaristia, ele ressuscita, né? Então a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, não é mais a libertação apenas de um povo que sai do Egito, mas a libertação da humanidade inteira que em Cristo é salva, né? Enfim, voltando lá para o Egito, o povo sai do Egito e eles vão em rumo ao deserto do Sinai, e com o objetivo de irem para a terra do Egito, né? A terra o objetivo de irem para a terra de Canaã, que é a terra onde que Abraão morava. Foi a terra onde José do Egito saiu. Aí eles queriam voltar para lá. Só que o que estava acontecendo, Faraó se arrependeu de liberar o exército egípcio. Muitas pessoas ali chegaram ao Faraó, olha, meu filho morreu, você vai deixar barato? Vai deixar eles irem embora? Vai deixar elas por elas? A gente tem que se vingar desse povo maldito, a gente tem que matar todo mundo. Aí outros falavam assim, vocês vão deixar isso embora? Quem é que vai construir as cidades? Quem é que vai construir as pirâmides? A nossa economia depende dos escravos. Aí Faraó ele reúne um exército e persegue o povo egípcio pelo Sinai, pelo deserto. Então Deus ele coloca entre o povo de Deus e o exército egípcio que estava chegando uma coluna de fogo. Ou seja, estava aqui o exército egípcio, estava aqui o povo de Deus, e no meio aqui Deus fez uma coluna de fogo. Tanto que o exército egípcio não conseguia passar, né? E do lado dos egípcios tinha escuridão e trevas. E do lado do povo de Deus,
era claro e tinha uma nuvem no céu, que era um anjo que guiava o povo de Deus pelo caminho certo. Até que o povo de Deus ficou preso entre o Mar Vermelho e os egípcios. Aí o povo falou, mano, agora a gente vai morrer, porque só tem o mar. Aqui e do outro lado um exército egípcio com cheio de arma, carro, cavaleiro, lança. O que a gente vai fazer agora, Moisés? Aí Deus, ele pega, dá ordem para Moisés. Pega esse cajado, aquele mesmo cajado que era que tinha se transformado em serpente, esse cajado vai acompanhar Moisés a vida toda. Moisés, ele pega o cajado, ele fere as águas, né? Ou seja, ele bate o cajado nas águas e o Mar Vermelho se abre em duas colunas, uma à direita e à esquerda, e aqui no meio eles vão passando, né? E Deus, para mostrar a sua glória, desfaz a coluna de fogo, certo? Ele desfaz a coluna de fogo, o exército egípcio, ele entra dentro do mar, só que os judeus, eles conseguiam passar tranquilamente. O exército egípcio, ele conseguia, parecia que um vento contrário a eles conseguiam avançar muito curto, eles davam um passo, depois dava outro, aí o povo hebreu conseguiu sair do outro lado do Sinai, e o exército egípcio estava lá no meio das ondas. Aí Deus falou, vai lá, bate o seu cajado no mar, para que o mar voltasse ao seu leito normal. E isso aconteceu com o exército egípcio no meio. Aí fechou o mar e afogou o exército do faraó todinho. E assim é a grande libertação do Egito, né? Que aconteceu, Moisés cumpre aquilo que Deus pediu para ele. Só que agora você tem um povo que não tem mais casa, um povo que vai ter que enfrentar um deserto árido, quente, é um povo preocupado. Ai, será que vai ter comida? Ai, será que minhas ovelhas vão sobreviver? Então Deus, ele chama Moisés para o retiro, ou seja, ele chama ele para o Monte Sinai. E aqui eu vou ler. Deus faz uma aliança com Moisés, acompanhando o texto. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Deus faz uma aliança com Moisés. Catecismo da Igreja Católica, número 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e o deu-lhe por Moisés a sua lei para que Israel o reconhecesse e o servisse como Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e seus descendentes. Fez deles o seu povo, a qual revelou por sua lei por meio de Moisés, e preparou pelos profetas a colher a salvação destinada a toda a humanidade. Gente, então, Moisés sobe ao Monte Sinai e ele fica lá mais ou menos uns 40 dias. Né? Quando ele sobe ao Monte Sinai, Deus revela para ele os 10 mandamentos. Ok? Os 10 mandamentos quais são? Vou falar a fórmula católica que a gente segue hoje. A aula que vem a gente vai ter uma aula sobre só os 10 mandamentos. A gente vai falar um por um. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Não falar no nome de Deus em vão. Guardar domingos, né? No caso aqui vai ser sábado, né? O 7º dia. No ano que vem a gente vai explicar por que não é mais sábado, mas é domingo. Honrar teu pai e tua mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não mentir, falar falso testemunho. Não desejar a mulher ou o homem do próximo. E não desejar as coisas do próximo. Seja inveja, né? E por que Deus ele revela isso?
Porque Deus ele faz uma aliança da lei. Agora Deus ele dá uma regra, uma lei, para que o povo de Deus possa o seguir e se preparar. Essa lei ela serve para você se preparar. O povo vai começar a se preparar para receber a vinda da definitiva lei, que vai ser a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, para que servem os 10 mandamentos? Para que serve a aliança de Moisés? Para preparar o povo hebreu para receber o seu Messias, o seu Salvador definitivo, que é Jesus. E quando Jesus chegasse a esse mundo, ele tinha que encontrar um povo de coração aberto e disposto, né, para o acolher, para trazer a salvação do mundo. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. As pessoas ignoraram os 10 mandamentos e quando Jesus veio, ele foi morto e crucificado pelo seu próprio povo. Certo? Mas e se o povo hebreu vivesse a lei certinha? Talvez Jesus fosse morto e crucificado pelo Império Romano, pelos pagãos, mas não pelo seu próprio povo. Né? Então, aqui é a aula de hoje. Semana que vem a gente vai explicitar os 10 mandamentos, o decálogo, né? Vou encerrar a gravação por aqui. Quem nos acompanha no YouTube, a aula termina por aqui. Quem nos acompanha ao vivo aqui, o Alan, a Milena e a Mian, vamos agora para o nosso bate-papo final, nossa conclusão.